Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre Roma Antiga, também conhecida como a última civilização da Antiguidade. Para a gente falar sobre Roma Antiga, é necessário primeiro localizar geograficamente o espaço que compreendeu Roma na Antiguidade. A história de Roma, ela começa na Península Itálica, numa região chamada região de Lácio. Mas é bom compreender que essa extensão de Roma ela foi além da Península Itálica. Ela compreendeu regiões como a Europa, a Ásia, a África, parte também do Mediterrâneo. Um outro ponto importante para se estudar é a questão da origem de Roma. Mas quais são suas origens? Existem duas versões para a origem de Roma. A primeira diz respeito à mitologia, ou seja, uma versão mitológica, que conta a história de dois irmãos gêmeos, chamados de Romo e Remo. Romo e Remo são filhos de deuses que têm um imenso império. E o seu tio, o irmão dos pais de Romo, ele acaba ambicionando poder, assassina os pais de Romo e Remo e mantém o mesmo destino para os garotos. Os deuses, temendo pela vida das crianças, eles enviam essas crianças para a floresta. Eles são encontrados por uma loba que os amamenta. Quando Rômulo e Remo crescem, eles acabam entrando em confronto. Rômulo mata Remo e se torna um grande guerreiro, vence seu tio e funda Roma. Na segunda versão, que é a versão da história, é relacionada à imigração, ou seja, segundo esse processo de origem romana, Roma foi fundada a partir da imigração de três povos, que foram os latinos, os etruscos e os gregos. Para a gente compreender mais a fundo a história de Roma, é preciso também que a gente entenda a sua periodização. Roma, na verdade, é dividida em três grandes períodos. Nós temos o período da monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., vai ser o período da imigração desses três povos aqui e também a ascensão dos patrícios como principal classe, a classe, na verdade, mais privilegiada. O segundo período é o período da República, que vai de 509 a 27 a.C., corresponde ao período de extensão do Império de Roma, além da extensão, uma grande crise política e social, fazendo com que, inclusive, a plebe, que é a classe mais desprivilegiada de Roma, tenha inúmeras conquistas, como a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, que é a lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que não era permitido, e também a proibição da escravidão por dívida. E o último império o último grande período, nós temos o período imperial, ou seja, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, considerado inclusive o maior período da história. Esse período corresponde à fragmentação do Império Romano, ou seja, nós vamos ter a ascensão do Império e sua fragmentação ao mesmo tempo. Ele vai se dividir em duas partes, Baixo Império e Alto Império. O Baixo Império correspondente ao Império Romano do Ocidente e o Alto Império correspondente ao Império Romano do Oriente. Com relação à sociedade romana, eu coloquei aqui por meio de privilégios, baseado na quantidade de privilégios que cada sociedade tinha. No topo da pirâmide social, nós vamos ter os patrícios, que são os grandes comerciantes, aliás, os grandes proprietários de terra, vão ser os mais privilegiados, certo? Abaixo, nós vamos ter os plebeus, que correspondem aos comerciantes, que são aqueles menos privilegiados e que não têm nenhum poder. Abaixo nós vamos ter os clientes, que são dependentes dos patrícios, e os escravos, que é dividido em duas categorias, os escravos de guerra e os escravos por dívida. Inclusive, os escravos de dívida, acabou esse processo de escravidão por dívida já no período republicano, extinguiram na verdade.
Falando em sociedade romana, a gente também lembra das grandes construções. Na verdade, Roma deixa um grande legado dentro da história por suas imensas construções, como, por exemplo, os coliseus, os arquedutos, os arcos, um sistema de escrita muito preciso. Na verdade, os romanos eles foram muito influenciados pelos gregos. Pelo fato de eles serem influenciados pelos gregos, eles adquiriram, por exemplo, a visão humanística do mundo. Ou seja, basicamente, os romanos, eles influenciaram em muitas coisas, inclusive na nossa própria língua, porque a produção literária da época era baseado em latim, era escrito, na verdade, em latim. Por ser escrito em latim, isso influenciou muito a nossa língua. Com relação à economia, nós temos aqui como principal atividade econômica dos romanos o comércio, diferente, por exemplo, dos egípcios, dos mesopotâmicos, que tinha um comércio baseado na agricultura. Os romanos eles se basearam no comércio. E com relação à religião, nós vamos ter, a princípio, uma religião politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses, como Júpiter, Vênus, Marte. Na verdade, é similar à mitologia grega, porque os deuses gregos eles são correspondentes aos deuses romanos, só que com outros nomes. Só que o que difere, por exemplo, a religião politeísta da Roma, da Grécia, é porque os gregos eles acreditavam que os seus deuses eram metade homem e metade Deus. Em Roma não, havia um culto específico a um Deus, que não era humano. Quando em 380 nós vamos ter, deixa de haver a religião politeísta e vai acontecer a religião monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Isso acontece porque Teodósio, que é o imperador romano, ele se converte ao cristianismo e o torna religião oficial. Quando isso acontece, a religião deixa de ser politeísta e se torna monoteísta. Só lembrando, pessoal, que anteriormente a Teodósio, anteriormente ao ano de 380, a maioria dos cristãos eles foram perseguidos, foram mortos, principalmente em governos, por exemplo, de Júlio César, de Nero, até nós termos a oficialização do cristianismo como religião oficial. Vai acontecer todo esse processo, certo? Vai ter muita perseguição. Certo, pessoal? Nossa aula de hoje é essa. Eu acredito que vocês tenham entendido um pouco, mas se vocês não entenderem, vocês revisem lá no livro didático. Esse material está todo contido no livro didático, certo? E faça a atividade contida no Classroom. Tá certo, pessoal? Até a próxima.